Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Raquel Viana, primeira vez aqui no canal, sou enfermeira, trabalho na área de nefrologia há mais de 20 anos e estou aqui para falar um pouco para vocês sobre a minha vida na área da saúde. Quem tiver interesse, ouvir um pouquinho sobre a área de nefrologia e que eu possa estar ajudando vocês que têm interesse de atuar nessa área. Eu vou falar um pouquinho do meu dia a dia, vou falar um pouquinho de como funciona o processo de enfermagem dentro de um centro de hemodiálise, vou falar um pouquinho de mitos e verdades sobre a área, vou tentar abordar um pouco sobre esse meu mundo que é vasto, mas que precisa de que o profissional tenha uma certa experiência para atuar nele. Os centros de diálise geralmente funcionam semanalmente, de segunda a sábado. Os centros de diálise têm um horário diferenciado dos outros especialidades da área de saúde, porque nós trabalhamos com 3 turnos, que geralmente funcionam de 3 a 4 horas de diálise ou HDs diários, é assim que funciona. E nos centros de diálise as pessoas trabalham geralmente por escala de plantão, ou sendo diaristas manhistas, diaristas tardistas ou plantonistas. Geralmente não funcionam em dias de domingo, isso em clínicas particulares, mas em centros de saúde que trabalham com a nefrologia funcionam 24 horas. Pré-requisitos para atuar nessa área: precisa de uma pós-graduação em nefrologia, precisa ser enfermeiro graduado e ter a pós-graduação. Alguns centros pedem uma experiência, outros não. Nos centros de diálise nós já atuamos com os pacientes já diagnosticados com uma doença renal propriamente dita. É nesse momento que acontece o acolhimento, que é o primeiro momento que esse paciente tem naquele lugar, então ele não é ambientado, somos responsáveis por direcionar ele dentro do processo, junto com o acompanhante, e levamos ele para pesagem, acompanhamos até onde ele vai ser instalado, informamos das necessidades. Geralmente nos lugares é muito frio, então a gente tem esse cuidado de pedir sempre que tragam algum tipo de agasalho para que ele fique confortável lá, que é um ambiente bem frio. A gente acolhe também o acompanhante. Geralmente nos centros de diálise tem a equipe multiprofissional que é responsável também, tem os psicólogos, nutricionistas e outros profissionais que dão um suporte para esse paciente que está chegando e para os que estão lá também. Mas para esse paciente que está chegando, que é tudo desconhecido, então nós somos responsáveis por direcionar ele dentro do ambiente da hemodiálise. E ali somos responsáveis por pesar, e essa pesagem ele precisa retirar uma certa quantidade de volume, mas isso é uma prescrição médica que é feita previamente, que é calculado um peso estimado para que seja retirado em máquina, dose de heparina, solução de banho, essas coisas são todas prescritas pelo médico. O enfermeiro responsável fica a cargo dele verificar se o corpo técnico está executando o processo como de acordo. Durante o processo é necessário que seja verificado de hora em hora os sinais vitais desse paciente, porque dentro dessas 4 horas ele pode desestabilizar por algum motivo, por não estar preparado para a retirada, ou por alguma comorbidade, alguma gripe, alguma coisa que esteja fora do normal para o organismo dele. Então a gente tem que ter esse olhar do cuidado para que isso seja executado corretamente e ele esteja ali naquele momento sendo acompanhado corretamente. No final desse processo, no final da hemodiálise, esse paciente ele é pesado novamente e aí é avaliado KTV da máquina, parâmetros da máquina e o peso e a pressão para que ele seja encaminhado à saída do tratamento. Ao término disso tudo, acontecem as desinfecções entre turnos, que são realizadas quando termina a diálise de cada paciente. Então, para um outro paciente entrar, existe
a necessidade de ser feita essa limpeza do equipamento para que um outro paciente seja instalado com segurança. Terminado esse processo, que é realizado entre os 3 turnos, ao final do turno do dia, eu fico responsável pela checagem de todo o material, para ver se está tudo de acordo, para que seja passado o plantão corretamente, com a checagem das máquinas, a verificação de todo o material, para ver se a limpeza da sala está correta, o descarte e tudo isso. Tem algumas outras coisas, muitas outras coisas para falar, mas senão esse vídeo fica muito longo, então no próximo encontro eu falo mais para vocês dos outros processos. Um abraço, tchau!